Vocês estão me ouvindo, pessoal? Quem está me ouvindo, dá um joinha para eu saber que vocês estão me ouvindo. Espero que sim. Tá me ouvindo. Vamos esperar. Aí, a Gi já voltou. Oi, Ai, tá me voltou. Tá ouvindo? me ouvindo? Voltei. Começou a travar e caiu, né? É. E nem lembro mais o que a gente estava falando, porque eu fiquei tão aflita de não voltar. Perdi o Mas que que eu tava falando. era do processamento auditivo, né? Que a criança, quando a professora fala, a maioria vai lá na página do livro e ela nem sempre vai conseguir, né? Exatamente. Então, essa criança que tem o déficit, ela não vai conseguir processar essas informações auditivas muito longas. Por isso que a orientação que a gente dá muito para os professores e aos pais é que façam frases curtas. Então, abre o livro de matemática. Acha a página 10. Agora, o exercício número 2. Então, você parte as informações auditivas, né? Sim, por partes, eles conseguem executar, né? Eu não sei se tem a Exato. ver, mas eu peguei alguns casos de processamento auditivo que eu percebo assim, quando chega lá para ajudar na alfabetização. A gente trabalha os sons, então quando a gente vai escrever uma palavra específica, então, ele não lembra como que se escreve vaca, vai, daí a gente fala, vaca da Van... A gente, ó, lembra da letrinha da vaca, é igual da Vanessa, né? E vai falando palavrinhas para fazer associação e tal. Daí consegue. Aí depois, daqui 2 minutos, ele não lembra mais, não lembra mais nada do V e ele fica pensando, mesmo que a gente repita as mesmas palavras. Tem a ver com processamento aditivo isso? Tem a ver, porque assim, quando você dá informação auditiva para ele, você ativou uma memória de trabalho, que é aquela memória de curto prazo, né? Tá. Para ficar naquela memória retrógrada, que é a memória da aprendizagem, você precisa associar a questões visuais, que é o que ele se dá melhor. Porque como ele tem um déficit auditivo, então toda a informação só auditiva que você der não vai entrar, ele não vai conseguir processar. Para ele poder armazenar e aprender essa informação, ele vai ter que associar com algo tátil, algo visual. Então, por Visual. exemplo, o que a orientação é? Lembra do V, da letrinha da vaca? Então, vamos passar a mão em cima da letra V. Então, pega um EVA, que é a letra V, passa a mão na lixa, que é a letra V. Pega a vaca na mão de bichinho, faz com massinha o V, faz a vaquinha de massinha, né? Olha a imagem da vaca, conta uma historinha da vaca, enfim. Todos os canais, né? A gente vai ter que é o tátil e o visual, né? Todos esses canais a gente vai ter que estimular para que entre essa informação. Tá. É um traço bem comum, eu já percebi isso mesmo. E trabalhar no concreto não tem igual, gente. Você pode trabalhar com imagens, tudo, mas o concreto é o vencedor, é o carro-chefe, eu acho, com as É, crianças. eu acho que a gente tem que estimular sempre tudo, né? Então eu falo assim, no consultório, meu consultório tá sempre cheio de coisas lá, sucatas, né? Porque eu falo, ó, outro dia a paciente chegou, que é isso aqui? É o número 2 no chão, porque eu tava ensinando os números e eles tinham que andar sobre o número 2, eles tinham que colar massinha no número 2. Então é sempre cheio de coisas assim que a gente pega muitas coisas. É caixa tátil que a gente usa, é lixa, né? Eu peço para colar milho, peço para colar canudinho, que é para fixar alguma coisa. A gente vai ter que fazer para entrar essa letra na cabecinha. A gente vai tentando vários caminhos, né? O que for já é lucro. Hoje, Exatamente. e vamos falar do TDL. A gente tem 12 minutinhos, tá? Vamos falar do TDL e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os seus teleatendimentos, como que estão sendo, tá? Tá. Então, o TDL é assim, tem a questão da linguagem, né? Então, quando a gente pensa, a gente tem alguns tripés aí na comunicação, né? Vamos pensar
que a gente tem assim, a linguagem, né, que é diferente de fala. Então, a fala é o que eu falo, o papagaio fala, né? Mas ele tem linguagem? Ele pensa? Não. Ele tem os órgãos fonoarticulatórios muito próximos ao nosso, por isso que ele consegue repetir aquilo que a gente fala. Então, ele tem fala, mas ele não tem linguagem. Então, às vezes, não basta a criança falar. A criança, às vezes, com TDL, ela fala, mas ela fala aquela fala desconexa, né? Então, é muito característico as mães chegarem no consultório e falarem assim: ah, meu filho ele fala, mas ele fala, a gente não entende. Mas assim, não entende como? Ele troca letras? Não, ele fala assim, se pergunta, você foi. O que você fez na escolinha hoje? Ah, maçã, né? Então, assim, ele quer falar que ele comeu maçã na escolinha, só que ele não consegue produzir essa frase. Então, o TDL é um atraso de linguagem, só que é um atraso de linguagem um pouquinho mais severo, né? Um pouquinho mais difícil de ser tratado, que a gente precisa, sabe, esmiuçar melhor essa linguagem, trazer mais vocabulário para essa criança, fazer com que ela tenha um pouquinho mais dessa pragmática, que é o uso dessa linguagem. Então, muitas vezes as crianças elas chegam, o que que é isso? Isso é vaca. O que que é isso? Isso é bola. Às vezes a criança com TDL, ela até sabe o que que é, mas ela não sabe. Se eu pergunto assim, onde a vaca mora? O que a vaca dá? Vaca. O que a vaca faz? Vaca. É a vaca, ela é branca, né? Então, eles não sabem compreender essa linguagem e consequentemente, eles não conseguem ter essa expressão de linguagem, não conseguem ter esse encadeamento de frases organizadas. Então, eu brinco assim que eles não sabem aquelas perguntinhas básicas. O que, onde, quando, por quê. A gente sempre tem que trabalhar com eles muito isso, porque eles não conseguem te contar. Onde você foi hoje? Eu fui. Mas aonde você foi? Não sabe. O que ela está perguntando, né? Às vezes você muda alguma coisa e a criança tem uma dificuldade imensa em te contar ou te narrar. Então você conta uma historinha, por exemplo, você coloca uma sequência de... É muito característico, você coloca uma sequência de figuras, né? Sequência lógica para as crianças contarem. Então é o cachorro que se sujou na lama e depois ele tomou banho e foi brincar. Conta essa história para mim. O cachorro, banho, a água, a menina e o cachorro. Então eles não conseguem fazer essa conexão, sabe? Essa sequência de fatos, não conseguem narrar. Então a gente precisa trabalhar isso. E às vezes eles são confundidos também com autistas, É isso que eu ia porque falar. como eles não falam, né? Então são aquelas crianças quietas, elas não conseguem muitas vezes brincar, porque o brincar, né? Ele faz parte. Eu falo assim que quando a gente olha uma criança brincando, a gente está vendo como ela pensa, a gente avalia como ela pensa. Só que essas crianças às vezes elas não conseguem nem brincar, elas não conseguem formar uma brincadeira, né? E eles são muito confundidos com crianças autistas, por quê? Porque eles não falam, eles não se comunicam, né? Às vezes eles preferem até se isolar, porque assim, é como se fosse uma linguagem totalmente diferente, né? Uma língua totalmente diferente. Então é muito difícil, né? E a gente consegue tratar, melhora, né? Melhora bastante quando a gente faz um trabalho adequado aí de linguagem, de pragmática, de semântica. Tem que trabalhar todos esses aspectos bem esmiuçados da linguagem. Aí a gente consegue melhorar essas crianças. Mas Ai, o seu Marcos, agora eu fiquei emocionada que o seu Marcos entrou aqui, seu pai. Ai, que legal, Gi. Nossa, muitas coisas dá para ser confundido com autismo, né? É um caminho bem assim, é uma linha bem tênue, porque tem muita coisa parecida. E aí a criança leva um rótulo que nem sempre é, né? Exatamente. Já tive vários casos no consultório que alguns médicos diagnosticaram como autistas. E aí eu falei para a mãe, vai ver uma segunda opinião, né? Porque eu não sou
eu não consigo, né? Eu acho que eu gostaria, eu faço como se fosse para minha filha, sabe? Então eu falo, olha, vou te falar agora, enquanto fonoaudióloga, enquanto mãe, procura uma segunda opinião, uma terceira opinião, porque não concordo com esse médico, sabe? Procura, e aí de repente eles procuram e verificam que realmente não era bem assim, né? Porque a gente está É, ali, a gente está vendo a criança, né? Às vezes o médico ele tem uma avaliação de um dia, né? 2 dias. Então, e a gente está ali, a gente está exatamente. vendo, a gente conhece a criança, a gente sabe o que ela é capaz de fazer. Então, E é uma judiação, né? Porque, querendo ou não, é o laudo do médico, né? E os pais, eles ficam meio receosos quando a gente fala que pode ser outra coisa. Então, eu já notei isso também, que às vezes você tem certeza que a criança não tem aquilo, que ela tá 3 meses com você, passando ali 1, 2 vezes por semana, não tem nada a ver aquele diagnóstico, né? E a gente orienta tudo, mas é sempre a palavra que prevalece é o do médico, né? Muitas vezes, que é o que dá o CID lá para a criança, né? O neuropediatra. Então, é bem complicado mesmo. Gente, a importância da fono é muito grande. É muito grande. eu acho que assim, claro, não dá pra gente mudar posturas na família, não dá pra gente mudar ninguém, né? Acho que as pessoas, elas, né? A nossa missão, eu acho que é orientar. Olha, eu vou te falar como fono, né? Que eu acho que o seu filho, ele pode mais do que esse diagnóstico que ele recebeu. Então, eu, na sua. é, Se fosse você, procuraria, mas a gente pode sugerir, né? Não dá. Uhum. A família tem essa escolha. Não, Giovana, eu prefiro ficar com o diagnóstico do médico. Então, tudo bem, eu vou continuar tratando o seu filho do mesmo jeito, mas, né? Fazer o quê? É o que ele prefere. Então, tudo bem. Né? A gente também tem que respeitar essa opinião, né? Mas eu acho que a gente não pode deixar De falar, de com falar as nossas certeza. opiniões. Certo, e aí eu queria saber, agora já estão perguntando aqui, ó, sobre o online, se dá para avaliar online. Aí você vai falar agora como que está sendo a sua experiência do teleatendimento. Me conta aí como é que está sendo, ó, se você está fazendo avaliação ou se você só está fazendo intervenção, como que está sendo? Conta tudo pra gente. Então, gente, eu sempre fui assim, né? Não, gente, impossível. Várias pessoas me mandaram mensagem, muito antes, anos atrás, né? Olha, eu moro no Japão, eu quero uma fonoaudióloga brasileira. Você não pode atender meu filho? Não, não posso atender. Ah, eu moro em Boston, não sei o que, cara. Não, não posso atender. Gente, nunca eu concebi isso, né? Uma vez eu dei uma orientação para uma amiga que ela mora fora e eu falei para ela, olha, me manda uns vídeos e eu vou te dar uma orientação, né? Mas nem vou te cobrar nada porque, né, é só uma orientação. Eu não tô fazendo tratamento, pelo amor de Deus, né? Não quero ser caçada aqui. E então foi só uma orientação e deu super certo, porque ela acabou seguindo aquelas orientações. Era um atraso muito simples de linguagem, né, o menino? Então eu dei algumas orientações para ela e tudo bem. E aí nós chegamos na quarentena. Quando cheguei na quarentena, eu falei assim, gente. Aí o conselho solta, né, aquela nota, agora pode fazer atendimento online. E a gente começa a conversar com um monte de fonoaudiólogo. Vários fonoaudiólogos já faziam atendimento online, né? Ah, porque eu faço. Aí começou muita gente dar cursos, né? E que já faziam na área de voz, o pessoal já fazia, na área de motricidade, quem trabalha com adulto. Então, assim, eu acho que com adulto o trabalho virtual é muito mais tranquilo, né? O Uhum. trabalho com voz, de motricidade, quando é uma pessoa que, olha, então faz aqui, faz esse exercício, é muito mais tranquilo, né? Mas aí eu fiquei pensando, o meu público é criança. Criança, o meu mais velho, acho que tem 13 anos, né? E a maioria, grande maioria, até 5, 6 anos, né? Eu falei, como eu vou tratar essas crianças, né? Então comecei a estudar, comecei a ler e pensei o seguinte, bom, desamparar essas famílias eu não vou poder. Então eu tenho que dar algum tipo de suporte. Então, naquelas primeiras semanas da quarentena, eu ficava só pensando nisso. Eu tenho que fechar meu consultório porque eu não posso trabalhar. Como eu vou dar suporte para a gente não perder tudo isso que nós conquistamos até aqui, né? Então, são crianças que estavam prontas para falar.
crianças que já estavam falando, crianças que já estavam escrevendo, crianças gagas que já não estavam mais gaguejando, né? Criança com muita dificuldade escolar que já estava evoluindo. Eu falei, não dá para parar tudo isso, alguma coisa. E aí comecei a pesquisar, comecei a fazer um monte de curso. Então, assim, nas 2 primeiras semanas de quarentena, enquanto estava todo mundo surtando e eu junto, eu fui fazer curso, fui estudar para que eu pudesse dar aí o melhor atendimento, porque eu gosto assim. Eu falei, não, se tem que fazer um negócio, o negócio tem que funcionar, né? Porque eu não ia conseguir nem cobrar de um paciente se não funcionasse. Então daí eu elaborei um contrato de terapia online com esse paciente e tudo que eu gostaria que tivesse que ter, porque eu sou muito certinha com relação assim ao lugar onde eu vou atender aquele paciente. Então eu pensei, não adianta ligar o computador ou ligar o celular em qualquer lugar da casa com barulho, com gente falando, não dá. Não estou fazendo terapia para a família toda, né? Então tem que funcionar. Então eu mandei assim uma lista, meus pacientes eles sabem, eu mandei uma lista para eles. Olha, tem que ter fone, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que estar sozinho, no máximo a mãe ou o pai ou um adulto que fique do lado, mas não fique junto, porque não pode ficar interagindo comigo, eu tenho que interagir com a criança. Então, assim, eu fiz todo um curso para esses pais, primeiro, para a gente começar a chegar nessa. Vamos fazer um teste, vamos ver. Teve muitas crianças que, na primeira vez, assim, não deu muito certo. Aí eu fui, busquei outros recursos, e aí a gente conseguiu. Então, hoje, eu estou atendendo metade dos meus pacientes eu consegui atender. A outra metade é porque, assim, ai, não consigo, eu não tenho renda, não vou conseguir, não consigo me organizar, porque na quarentena eu tenho uma família que a mãe tá grávida. A família tem a sua estrutura. A gente sabe que na quarentena está todo mundo tentando se reinventar no seu trabalho, na casa. Dentro de casa virou escola virtual, virou terapia virtual, virou trabalho, home office, que às vezes os pais não conseguem fazer esse home office direito, né? Enfim, então todos nós tivemos que dar um jeito, né, de nos reinventarmos e trabalharmos de outras formas. Mas hoje eu tenho uma agenda, né, de segunda a sábado e estou atendendo a maioria. Tenho novos pacientes que me procuraram porque ficaram sabendo que eu estava atendendo, são de lugares distantes do Brasil e ficaram sabendo, eu estou atendendo, estou dando orientação. São crianças muito pequenas, então como que eu faço? Eu peço vídeo, peço todo um histórico antes, converso muito com essas pessoas, observo muitos vídeos. Então, eu quero vídeo dele comendo, eu quero vídeo dele brincando com adulto, brincando com criança, eu quero brincando sozinho, brincando com bloco, põe ele pra. Qual brinquedo você tem? Tira a foto dos brinquedos. Então, esse brinquedo aí que você vai dar para ele, mas é só esse brinquedo, sem a televisão tá ligada. Coloco algumas situações. Primeiro eu falo para filmar à vontade, para eu ver a situação da casa, e depois alguns filmes. Então eu recebo um monte de filme, observo tudo isso, e daí eu já sento com esses pais mais tranquila para poder orientar. Aí eu dou orientação, a gente marca, né, semanalmente, quinzenalmente, tem famílias que preferem mensalmente, e tô dando essa orientação. Então essas famílias, elas não estão desamparadas. Eu até tô gostando dessa forma de atendimento. Eu acho que envolve mais a família, né? É diferente de estar a fono lá. Eu só conhecia às vezes o pai ou a mãe, agora eu conheço a família inteira, né? E aí a gente vê essa relação também. Então, A assim, tem o seu lado dinâmica bom. familiar, né? Exatamente. As mães estão assim, me surpreendendo, se superando. Então, tem mães que eu falei, gente, eu vou contratar você, porque assim, elas estão inventando coisas. Então, eu acho que é isso. Com os pequenos, eu estou orientando muitos pais, né? E os pais acabam fazendo. E eles me mandam vídeo de como estão fazendo, e a gente vai monitorando essas terapias. Então, eles viram coterapeutas, né? E a gente vai monitorando tudo isso e encontros sempre que são possíveis, assim, semanais. Às vezes a família fala, ah, Giovana, eu prefiro quinzenal. Ok, eu acho que o que não pode é ficar sem.
né? Então, Uhum. sendo monitorado, eu acho que isso é o que vale até o dia que a gente conseguir voltar, né? Se tudo der certo em junho, a gente volta com alguns casos, com quem quiser voltar, mas a gente não sabe também, junho pode estar muito pior do que agora, a gente não sabe. Então, assim, não tem uma perspectiva por enquanto, né? Mas é Exatamente. isso, eu acho que a gente teve que se reinventar. Eu fiz muito curso de tecnologia, tô aprendendo muito, né? Compartilhar a tela, consegui colocar todos os meus programas que eu só usava com eles no consultório, eu consigo fazer essa interação, então eles têm lá acesso ao mouse, eles estão aprendendo a usar o mouse, o touch. Então, assim, a gente está conseguindo usar os recursos que a gente tinha no consultório, né, no computador, os softwares, para trabalhar fala, para trabalhar gagueira, para trabalhar leitura escrita. Isso tudo a gente está conseguindo utilizar, né? Que eu sinceramente, eu não sabia. Eu sou totalmente leiga. Eu não sabia que eu conseguia fazer um treinamento auditivo ali. Você aí, eu aqui. E eu treino seu ouvido direito, treino seu ouvido esquerdo, sabe? Compartilha a tela, ele escreve na tela, eu consigo ver a letrinha dele na tela, eles desenham. Então, eu trabalho linguagem, eu trabalho leitura escrita, eu trabalho apraxia, porque aí eu pego a mãe, então põe o dedinho aqui, né? Que é um exercício da apraxia para treinar o R, né? Gravo vídeos para eles. Então, assim, tô gravando. Nunca fui tão youtuber na minha vida como eu tô sendo. Mas é uma delícia, porque eu tô me descobrindo também aí como, né, a nova atendente online, né? E é muito gostoso. Eu tô vendo que tem tanta ferramenta para a gente usar e a criança, ela Uhum. não vê a hora. Eu vejo assim que Sim. eles ficam ansiosos para a hora que da nossa, né, sessão. E aí já tem um monte de brinquedo lá que eles já querem mostrar. Olha, esse não sei o quê. Eles querem mostrar o quarto deles, onde que eles estão, tudo. Então, acho que é uma relação tão próxima. A gente está longe, mas Sim. continua próximo, A gente né? está dentro da casa deles, então eles querem mostrar o cachorro, aí eu também mostro o meu cachorro, e aí eles escutam alguém falando do meu lado, quem é esse aí que falou com você? Né? Então, é muito. Onde você tá? Eu tô aqui na minha casa, né? Porque eles acham que a gente mora no consultório, né? Então, quando É. eles não olham aquela parede lá que eles conhecem, eles falam, onde você tá? Não é aquele lugar que você mora, que é o consultório. Eles acham que a gente vive lá, né, no consultório, que a É. gente não tem família, que a gente é ali, né, do Que a gente não consultório. vai no banheiro, a gente não come, a gente é um ser assim, É um ser nada. assim, né? Fica ali. Hoje Mas eles eu estão. acho que a gente que é muito, muito produtivo, eu acho que está tendo assim bons resultados, bons frutos. Sim, e a gente vai levar isso para depois da quarentena também. Olha que legal Com você podendo certeza. atender gente de longe. Então, isso é muito bacana, né? Estão te Verdade. perguntando aqui se você atende adulto. Atende, né? Atendo também. Lá na clínica nós temos psicólogos, né? Tem a Danusa, tem a Silvia, temos o Ronaldo, que é educador físico, especialista em autismo, também ele faz todo um trabalho de psicomotricidade e terapia Lego também. A gente tem a terapia Lego que a gente faz em grupo e a gente tem o grupo das habilidades sociais, que ele inclusive está atendendo em grupo virtualmente. Então ele dá as terapias todas em grupo, faz umas dinâmicas com as crianças e é bem, bem produtivo. Temos a Silvia e temos a Natália, que é a outra fonoaudióloga também. A Natália também atende adultos, crianças, né? Então nós dividimos ali os atendimentos. Que delícia. E então, para finalizar aqui, a Marcela está perguntando, e mais alguém tinha perguntado também, se você tem algum curso para indicar para atender à distância. Curso para indicar? Eu vou lançar um, Eu vou o lançar um meu também, em mas é para breve. psicopedagoga só. Você também vai lançar para psicopedagoga? Posso lançar para psicopedagoga. A gente tem que ensinar, né, Gia? Eu acho É, assim, a gente sabe um pouco, né? Mas tem é, gente que sabe menos que a gente. Se a isso. gente puder ajudar, por que não, Não, eu né? falei, gente, eu tenho tantas amigas que elas me ligam, me perguntam, Gi, como é isso? Gi, como é aquilo? Gi? Eu criei um grupo. Eu falei, gente, vamos criar um grupo que é mais fácil. Né? A gente tem um grupo Ideias Online, porque daí a gente coloca todas as ideias lá e pronto, né? Mas assim, eu tô pensando em formar mesmo, porque tem muita gente que me pede. Ai, Giovana, olha, vamos.
Porque eu fiz vários cursos, todos que apareciam na área de telemedicina eu fiz. E então eu falei assim, gente, agora eu vou montar um, né? Para quem não É isso fez esses aí. cursos, eu vou montar um. Porque eu sou empreendedora, né? Você sabe que aqui tudo vira negócio. Então, assim que você fizer o curso para as fonos, você me avisa que eu te ajudo a divulgar aqui na página. E a gente até se estendeu, né? Porque a nossa ligação tinha caído, nossa live tinha caído e a gente já passou 10 minutinhos do tempo. Não sei como você tá hoje de tempo, mas eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Nossa, eu aprendi um monte hoje, foi uma conversa muito gostosa. O pessoal Bom, conseguiu participar bem também, né? Para responder as dúvidas, foi muito bom. joia, que bom. Espero que tenha ficado aí alguma coisa para vocês, que tenha feito sentido. E obrigada pelo convite, sempre muito bom conversar com você. Gosto bastante. Live também é uma coisa que eu estou assim, nunca imaginei que eu fosse fazer live, né? Porque eu gosto de falar tal, mas nunca assim virtualmente, né? Mas agora eu tô até acostumada. É, e aí a gente perde a vergonha também. Eu acabei É, a perdendo gente perde, vergonha da live, agora vai que exatamente. vai, A gente né? fica sem vergonha. Fica. Então tá bom, quero agradecer todo mundo que Obrigada. esteve aqui com a gente também até o final. O pessoal tá dando parabéns, que foi ótimo. Ai, que bom que todo mundo gostou. Obrigada, obrigada, gente. Obrigadão aí, o Lucas, falando a Obrigada. Silvia, a Raquel, a Lucy. Ai, que gostoso, gente. Então, um beijo para vocês, boa noite. Antes da gente desligar, todo mundo vai dar um monte de coraçãozinho pra gente, para vocês continuarem recebendo o nosso conteúdo. Coloca o dedinho aí no coraçãozinho para vocês, pra gente estar mais pertinho ainda, né? E vamos esperar o curso da Gia aí para as fonos, que as fonos não vê a hora de ter esse curso aí. Exatamente. Know-how você tem. Obrigada, Flá. Então Boa tá noite bom. pra vocês. Beijo, Beijo. gente. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.